João capítulo 11. Amém? Todo mundo encontrou? Diz assim: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta, Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. E o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Na verdade, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o mestre. Quando chegou, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Mas Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Leitura grande, né? Gente, esse texto é um texto bem conhecido, né? Acho que a maioria aqui conhece a história de Lázaro. Não é o mesmo Lázaro da parábola que Jesus conta em Lucas, de Lázaro e... Deixa eu me esquecer o outro. Que Lázaro vai para o seio de Abraão e tal. Acho que era do Lázaro e do rico, se eu não me engano. Mas esse texto, ele tem grandes lições para nós. Esse texto, essa história, essa narrativa, quando passei a estudar, me deparei com um contexto que a gente vive hoje. A gente vê uma história muito triste de uma família que perde o seu irmão querido, de uma família que estava em luto, de uma família que talvez passa a se questionar, né, a sua fé, de uma família que era amada por Jesus, mas mesmo sendo amada por Jesus, não estava isento de passar por dificuldades, de passar pelo luto, de passar por o sofrimento. Então a gente vê que aqui há vários princípios, algumas lições para nos ensinar. Sobre Betânia, o lugar, sobre a aldeia que essa família morava, era uma aldeia que ficava aproximadamente entre 4 quilômetros de Jerusalém, segundo alguns estudiosos falam, né? Dizem que é um percurso muito longo de Jerusalém até esse vilarejo, onde eles se encontravam. E uma outra observação também interessante é a respeito do milagre. João, aqui em capítulo 11, ele vai descrever o último milagre de Jesus em público. Jesus, ele fez vários milagres e esse passa a ser o último milagre de Jesus. É um milagre que foi realizado antes de Jesus passar por aquele processo de chegar até a crucificação. Então era um milagre totalmente fora do comum, gente. E
iria ressuscitar um morto, e tudo estratégico, né? Jesus fez essa questão de passar 2 dias antes de se aproximar, antes de ir até a casa dessa família, mas tudo isso porque ele queria mostrar algo para aqueles discípulos. Eles queriam mostrar algo que viria a fortalecer a fé dele. A gente vê que Jesus ele vem dentro do livro de João, se revelando de uma forma progressiva e através de sinais. A gente vai ver que o primeiro sinal foi a transformação da água em vinho. Então esses sinais apontavam a divindade de Jesus, esses sinais apontavam que Jesus realmente era o Filho de Deus e o Messias prometido. E esse de fato era um sinal miraculoso que Jesus iria fazer em público. Mas o que eu quero destacar aqui, a princípio, dentro dessa introdução, é a respeito de algumas lições com relação a esse milagre. A gente vê que é uma situação totalmente difícil, uma situação totalmente... uma crise que há aqui, uma crise na família. Por quê? Porque havia uma família que perdeu um irmão. Então, a gente imagina aqui uma família de 3 irmãos e um dos seus irmãos morre e a gente vê uma crise emocional, a gente vê um desespero que aquela família passa. Né? A gente tenta imaginar aqui, tenta trazer o contexto do que estava acontecendo. E Lázaro não era qualquer pessoa, ele era amigo de Jesus. Era uma pessoa que já conhecia Jesus, era uma pessoa que teve contato com Jesus, era uma pessoa que de certa forma teve um relacionamento com Jesus. Mas mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo essa família sendo amiga de Jesus, as crises que eles estavam passando não deixaram de ser inevitável. Eles estavam passando por dificuldade. Porque Lázaro estava doente. Mas a crise, além de não ser algo inevitável, é uma crise que passou a aumentar. Porque de Lázaro estar doente, da sua doença ele chegou à morte. Ou seja, ele chegou a partir. Ele chegou a falecer. Lázaro ele piorou daquela enfermidade e chegou a morrer. Então a gente tenta imaginar que há momentos na nossa vida, há momentos que nós estamos bombardeados por problemas. Isso é fato. A gente passa por dificuldade, há momentos que o problema é tão grande que escapa do nosso controle. Porque a gente sempre quer estar no controle, a gente quer manter o controle daquela situação, a gente quer apaziguar de alguma forma aquela situação, aquela crise, aquela enfermidade ou aquela situação a qual a pessoa possa estar passando. Aqui a gente vê que era uma doença que chegou à enfermidade, mas trazendo para o nosso contexto, a gente pode imaginar aqui, não sei, uma crise familiar, uma doença, ou uma perca de um ente querido, ou sofrimento por causa de alguma coisa, ou um luto. Então a gente vê que há situações na vida que escapam do nosso controle, que escapam daquilo que a gente tenta manter ali, de certa forma, o controle daquela situação, mas há momentos que escapa. Então a gente vê que enfermidade, percas, luto, tudo isso são coisas que fazem parte do nosso cotidiano, são coisas que fazem parte da nossa trajetória de vida, apesar de sermos cristãos. E quando a enfermidade e o luto chegam em nossa casa, nós ficamos profundamente angustiados. Isso é fato. Trazendo para o nosso contexto, a gente vê que a gente está passando por uma pandemia. Não é uma pandemia que não acabou. E aí a gente tenta imaginar assim, famílias que perderam entes queridos, famílias que perderam amigos, pessoas que perderam amigos próximos, um familiar próximo. Até mesmo a gente passou por essa dificuldade, a gente provavelmente, né, alguns já devem ter pegado a Covid e tal. Então a gente vê que há situações, não só com relação à Covid, mas há situações na vida que realmente vai fugir do nosso controle, e há situações que realmente a gente vai passar por momentos de angústia, por momentos de dificuldade. Não estou falando que eu desejo isso para vocês, mas que isso é fato, e a gente há de passar por isso. Se eu não me engano, sexta-feira, depois do diáspora, a gente ficou conversando, e a gente comentou que o livro de Jó, ele nunca foi tão forte, no sentido de
de lidar com o sofrimento como agora. A gente comentou, né? Eu e o Eric estava comentando como essa realidade sobre a respeito do sofrimento é tão real nos nossos dias. E as pessoas fantasiam muitas coisas, né? Ah, eu entreguei minha vida para Jesus. Então, por que eu estou passando por isso? Eu estou indo para a igreja, eu sou fiel a Deus, eu vou para os cultos, eu vou para as reuniões, eu sou dizimista, eu faço a obra de Deus, eu prego, eu canto. E por que eu estou passando por dificuldade? Por que Deus não está vendo a minha situação? Por que aquele cara que é injusto está se dando bem? E porque eu, que faço tudo de bom, eu busco agradar a Deus e estou passando por essa dificuldade? Mas um fato é que o fato de nós sermos cristãos, ou de sermos filhos de Deus, ou de entregar a nossa vida para Jesus, isso não isenta de que durante a nossa trajetória as dificuldades, os problemas não vão acontecer. Eles vão acontecer. Isso faz parte. Isso é um fato. E querendo ou não, um dia a gente vai passar por dificuldade. Um dia a gente vai passar por um luto. Um dia, infelizmente, a gente vai perder um ente querido. Então a gente vê questionamento dessa pessoa. A gente vê o desespero de Marta, de Maria. Pessoas que eram amigas de Jesus. Provavelmente pessoas que presenciaram ou já ouviram falar dos milagres de Jesus, que ela chega a falar mais na frente: mestre, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas por que acontece isso, né? Por quê? Por que Jesus simplesmente não fez com a filha do Jairo, se não me engano, do centurião? Que Jesus, lá de onde ele estava, ele simplesmente lançou uma palavra e aquela palavra ressuscitou a filha dele que estava em casa. Né? Há momentos que realmente parece que Deus desaparece. A gente se questiona, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, aquele questionamento. Por que disso? Por que isso acontece, seu crente? E há pessoas que usam desse momento, dessa fragilidade, dessa oportunidade, até para usurpar da fé das pessoas. Venham para Cristo que você não vai mais sofrer. Venha para Cristo que Deus vai curar a sua mãe do câncer. Venha para Cristo que a sua enfermidade vai ser sarada. E se não for sarada é porque você não tem fé. E a gente está vendo uma história de uma pessoa que tinha fé. De uma pessoa que cria. De uma pessoa que conviveu com Jesus. De uma pessoa que era amada por Jesus. Mas as dificuldades e os problemas não foram isentos da vida deles. Eles tiveram que passar por esse processo. Então aqui dentro do versículo 1 ao 6, a gente vai ver que há um círculo de amizade muito forte. A gente vê uma família onde tinha um irmão doente. E a gente vê que dentro dessa família eram pessoas que eram amadas por Jesus, eram pessoas que eram amigas de Jesus, eram pessoas que eram próximas de Jesus. E a respeito de Marta e Maria, há relatos sobre eles em outros textos. Né? Lucas 10, do 38 ao 42, vai falar que Jesus foi visitar a casa dessas mulheres. Jesus esteve lá ensinando essas mulheres, né? E se eu não me engano, Maria, ela passa a sentar ali aos pés de Jesus, a ouvir seus ensinamentos, e Marta se preocupa com as coisas, né? E Jesus fala, ó, ela escolheu a boa parte. Ela está aqui aos meus pés, está ouvindo meus ensinamentos e tal. Então Jesus já teve outros contatos com elas, sem ser somente aqui dentro desse texto, né? E em Lucas 7:36 ao 38, vai falar também, vai narrar a história de uma mulher que chega aos pés de Jesus, né? Lá em Lucas vai falar que é uma pecadora. E em João, aqui mais à frente, capítulo 2, vai falar que é Marta. Marta, se eu não me engano, vai dizer que é Marta, que chegou aos pés de Jesus. E ela é aquela pecadora que quebrou ali o perfume e passou a chorar aos pés de Jesus, se humilhando. E ela passa ali a pedir perdão e enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Então a gente vê que era uma família bem próxima de Jesus. A gente vê que é uma família que enfrenta um grave problema e uma enorme aflição. Porque o seu irmão havia uma enfermidade grave, como diz aqui no versículo 1 e 2. O homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta, Marta, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então a gente vê que havia aqui uma enfermidade, havia aqui um problema muito grave, uma situação de enfermidade que consequentemente levou à morte. E a gente vê que o amor
o amor de Jesus por essa família e por Lázaro não manteve aquela família longe dessa doença. A gente vê que o texto diz que Jesus amava eles. Mas mesmo ele amando aquelas pessoas, mesmo ele amando essa família, a gente vê que a doença chegou nessa família. Ou seja, o problema chegou. Uma doença que a Bíblia não descreve qual é, mas uma doença que levou à morte. Né? Lázaro chegou a piorar e chegou a morrer. Ou seja, as crises começaram a aumentar. As dificuldades começaram a aumentar. E realmente há momentos em nossas vidas que nós somos bombardeados de várias maneiras. Quando a gente pensa que o problema acabou, piora. Às vezes a gente pensa que vai passar e às vezes piora. E diante dessa situação a gente vê que há um pedido urgente. Né? No versículo 3 fala que, por isso, as irmãs de Lázaro mandaram chamar a Jesus. Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber essa notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A gente vê que no meio da dificuldade, no meio dessa situação, no meio dessa crise, eles buscam socorro na pessoa certa. Ou seja, Jesus. Eles não deixaram com que a situação, por mais que esteja fora do controle, eles não deixaram não chutaram o pau na barraca, vamos dizer assim. Eles sabiam a quem recorrer. Eles sabiam que no momento de dificuldade, eles sabiam a quem pedir ajuda. Eles sabiam a quem recorrer. Eles sabiam que de onde vem o meu socorro. Eleva os olhos para o monte, e de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor que criou os céus e a terra. Eles entendiam e sabiam que o socorro deles vinha de Jesus. Porque eles sabiam quem era Jesus. Então eles foram até Jesus pedir essa ajuda, pedir para que Jesus viesse até eles e falaram: ó, aquele a quem tu amas está doente. Ou seja, aquela pessoa que faz parte desse ciclo de amizade, aquela pessoa que tu amas, que tu tem um convívio com ela, ela está doente. E há uma resposta muito misteriosa de Jesus. Jesus sabia que Lázaro estava morto, Jesus sabia que Lázaro estava doente e que ele iria morrer. Porque Jesus era Deus. Então a gente vê que ele sabia da notícia, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o que iria acontecer. E o que ele estava dizendo é que essa enfermidade não se seguiria como triunfo. Ou seja, aquela enfermidade que levou Lázaro à morte não seria um triunfo sobre a vida daquela pessoa. E Jesus ele mostra que aquela situação, aquela doença, não é para a morte, mas para a glória de Deus. É para a glória de Deus. E para a glória de Deus não significa que Jesus estava ali, ele iria fazer o milagre e as pessoas iriam louvar a Deus. Né? Glória a Deus, ele fez o milagre, aleluia, ou cantar louvores. Mas a gente vê que é para a glória de Deus no sentido de que Jesus ali ele iria se revelar. Ele iria se revelar como Deus. Em 1 João 1,14 diz que assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Esse era o propósito de Jesus. Esse era o propósito de Jesus com aquele milagre. Ou seja, de olhar aquela situação e entender que aquela situação, mesmo que amarga, mesmo que dolorosa, era para a glória de Deus. Ou seja, Deus iria se manifestar naquele sofrimento. Deus ele iria tirar lições para aquela família através desse sofrimento. Deus ele iria se revelar na pessoa de Cristo. Quem ele era através desse sofrimento. Ou seja, nem todo sofrimento é em vão. Há dificuldades na nossa vida, há momentos na nossa vida de dificuldade, de dor, de sofrimento. E é nesse momento que Deus quer nos ensinar algo. É nesse momento que quando a gente pensa que Deus está longe, Ele está perto. É nesse momento quando a gente acha que não há mais saída, Ele é a própria saída. Ele é o nosso escudo e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que se importa com a nossa dor. Ele se importa com a nossa dor. Ele se importa com o nosso sofrimento.
Mas através desse sofrimento ele quer pedagogicamente nos ensinar algo. Ele quer se revelar. É como diz a canção do Marcos Almeida, eu acho que nem toda dor é por enquanto. E Jesus ele queria mostrar algo muito forte aqui. Que a morte não é o triunfo. Mas ele venceu a morte. E de que ele irá vencer a morte. Jesus quer mostrar aqui que a vitória, ele quer mostrar aqui a questão da vitória da ressurreição sobre a morte. Porque a ressurreição ela é um princípio fundamental para nós cristãos. Paulo vai dizer lá em Coríntios que se nós não crermos na ressurreição, o evangelho que nós pregamos é em vão. Ou seja, se nós não cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, se nós não cremos nessa verdade, o fato de nós estarmos aqui reunidos é em vão. É uma mentira. Porque o que mudou a história do cristianismo, o que mudou a história da humanidade foi a ressurreição de Cristo. Porque ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou para nos dar vida. Uma vida com Deus e algo mais além. Uma vida eterna. E ele queria mostrar que a morte não tem poder de forma alguma. Porque ele venceu a morte. Ele tem todo esse poder de vencer a morte. O amor de Jesus por essa família não os impediu que eles passassem pelo vale da sombra da morte. O amor de Jesus não impediu, por essa família, não impediu que eles passassem por esse momento de dor. Mas de que ele lhe trouxe vitória sobre a morte. Jesus revela aqui o seu poder sobre a morte ao ressuscitar Lázaro. Jesus já está aqui apontando para algo que vai acontecer futuramente com ele mesmo. Quando ele foi crucificado. Que ao terceiro dia ele ressuscitou. E o mais interessante é que e às vezes a gente nos questiona, né, com relação às dificuldades, aos problemas, ao sofrimento. E a gente vê que o pai, ele amava o filho. Deus amava o seu filho. Deus enviou Jesus, Deus amava o filho. Mas permitiu que ele bebesse do cálice do sofrimento e morresse na cruz. Olha só, o próprio Filho de Deus, amado por Deus, ele veio e ele mesmo passou por sofrimento. Ele mesmo passou por esse momento de dor em nosso lugar, tomando sobre si as nossas dores, as nossas crises, levando sobre si os nossos pecados, porque os pecados que nós merecíamos ser castigados, ele carregou sobre si e sofreu a ira de Deus sobre ele. Então a gente vê que o fato de Jesus nos amar, de nos tornar filhos, não significa que nós somos pessoas prediletas. Não significa que o fato de nós sermos filhos de Deus, nós somos os prediletos de Deus, os queridinhos. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra as tragédias, contra as mágoas e dores. Ou seja, o sofrimento faz parte, gente. As dificuldades fazem parte da nossa caminhada. Aqui está o grande mistério do sofrimento que talvez nem eu mesmo tenho a resposta para você. É a respeito do amor e do sofrimento. Por que há tanto sofrimento? Por que há tanta dor? Por que passamos por isso se somos filhos de Deus? Por que passo por isso se eu sirvo a Deus? E aqui é o mistério de Deus. É o mistério de Deus, onde Deus quer trabalhar isso conosco. A respeito do amor e sofrimento. Mesmo sendo pessoas amadas por Jesus, nós não estamos livres de sofrimento. Nós estamos sujeitos a passar por dificuldade. A gente está sujeito a passar por aflição. Mas nós temos que buscar a resposta na pessoa certa, em Jesus. Temos que buscar refúgio na pessoa certa, que é Jesus. A gente vê que hoje, nessa crise que está o Brasil, nessa crise que está por conta de doença, por conta de vários fatores, aonde a gente tem buscado o nosso descanso em meio a isso? Ou seja, aonde nós temos buscado refúgio para nossas vidas? Será que nós temos feito como Marta, Maria, que foram buscar socorro em Jesus? Ou será que a gente busca outros meios para aliviar a nossa dor?
momentaneamente. Porque não vai aliviar a dor. Ele vai trazer momentos, talvez de alívio, um momento de escape, mas depois vai continuar com aquela dor, vai continuar com aquela amargura. E a gente vê que Jesus ele tinha um propósito, gente, para tudo. Jesus ele tinha um propósito aqui. A gente vê que Jesus tem um propósito com o nosso sofrimento. Jesus tem um propósito com a nossa dor. E Jesus, ele não passa pano sobre isso, ele está vendo. Certa vez, eu não lembro quem foi que comentou, teve uma parada gay, né? Eu não lembro quem foi, não sei se foi o Ariovaldo Júnior que falou. Ele estava com cartazes lá, se não me engano, com cartazes, perguntando se podia orar pelas pessoas e tal. E um dos caras que estava lá na parada gay, né, parece que falou que foi abusado. E ele chegou pro cara, tipo assim, eu fui abusado quando era criança, e cadê Deus que não estava lá? Cadê Deus que não estava lá para me acolher? Ou para evitar essa tragédia? E ele fala, né, Deus estava lá. Quem não estava era eu, para poder evitar isso. Ou seja, Deus está presente. E Deus ele se importa com a nossa dor. Ele se importa com o nosso sofrimento. É como às vezes eu costumo falar. Porque se tem alguém que entende de dor, se tem alguém que entende de sofrimento, é o próprio Cristo. Porque ele passou por isso em nosso lugar. Deus ele não se conforma com a injustiça deste mundo. E aqueles que são injustos e corruptos, aqueles que não se arrependerem, eles vão ter uma punição no juízo. No dia do Senhor, eles vão ter a resposta deles. Aquela questão, né? Não se trata da nossa própria justiça, mas da justiça de Deus. Então essas injustiças que a gente vê no mundo, essa maldade, se essas pessoas não se arrependerem, quando chegar o grande dia, os justos que perseveraram até o fim, vão estar na eternidade com Deus. E aqueles que não se arrependerem vão ter um destino trágico, infelizmente, né? Então agora, partindo aqui do versículo 7 ao 16, a gente vê que Jesus, ele recebeu a mensagem de Marta, de sua irmã, de Maria, e Jesus, ao invés de ir atender, porque se Jesus amava aquela família, se ele ama, a ideia era querer ele largar tudo e ir lá. Né? Quem ama tem pressa em ajudar, em socorrer. O meu amigo está passando por dificuldade, eu tenho que chegar lá, eu tenho que colar com ele lá, eu tenho que ajudar ele de alguma forma. Mas Jesus parece que ele trabalha aqui de uma forma meio sem lógica, talvez, na cabeça da gente. Porque Jesus recebe a notícia de que seu amigo, a quem ele amava, está doente. Ele amava aquela família. E ao receber aquela notícia, ele simplesmente fala, vamos outra vez para a Judéia. No versículo 7. Vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos, mestre, ainda poucos judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Ou seja, nos versículos anteriores, quando a gente vê no capítulo 10, quando Jesus fala que ele e o Pai são um, quando ele afirma essa questão da divindade dele, os judeus pegam pedra e querem apedrejar Jesus, eles querem matar Jesus, e Jesus ele simplesmente quer voltar ao percurso. Ele quer voltar, ele não quer seguir aqui e ir para a Judéia. Ele quer voltar para a Judéia, mas porque havia um propósito. Jesus estava muito seguro naquilo que ele estava fazendo. Porque se ele teria que voltar para a Judéia, é porque era a vontade do Pai. Era a vontade de Deus para ele, para que ele retornasse. Então a gente vê que Jesus ele passa aqui a trazer uma explicação muito oportuna para o discípulo, né? Jesus ele mostrou aos discípulos a entenderem que o lugar mais seguro de se estar é na vontade de Deus. Mesmo que seja arriscado. Ou seja, é para voltar para a Judéia? É uma situação difícil? É uma situação totalmente perigosa? Mas estamos cumprindo a vontade de Deus. Nós estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Então é a vontade de Deus que a gente retorne para lá. Não é que Jesus queria evitar de ir até Lázaro, não. Mas ele entendeu que o chamado divino de Deus para ele era que ele retornasse. Então a gente vê que há aqui essa crise, há aqui esse questionamento, há aqui essas dúvidas. E seguindo aqui adiante, a gente vê que
Jesus fala assim, nosso amigo Lázaro ele adormeceu, mas vou para despertá-lo. Ele começa a trabalhar o porquê que ele tem que ir depois para Betânia, para fazer esse milagre. Ele quer afirmar a fé daqueles discípulos, né? Ele quer mostrar algo além para aqueles discípulos. Ele quer mostrar algo além. Ele quer mostrar, fortalecer e trazer sobre aqueles discípulos uma fé genuína. E a demora de Jesus tinha um propósito, que era de fortalecer a fé daquelas pessoas. Né? De Jesus trazer aquelas pessoas a crer, de tirarem o olho de si mesmo e olharem realmente para Jesus, de olharem realmente entender quem é Jesus. E é tão interessante porque Jesus falava da morte de Lázaro, no versículo 13 diz assim, Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse, ou seja, Jesus fala que Lázaro adormeceu, se referindo que ele realmente já estava falecido. E o discípulo achava que ele estava dormindo. E Jesus fala, Lázaro morreu. E Jesus ele começa a trabalhar aqui essa questão. Porque quando a gente pensa na morte, gente, a gente realmente pensa em algo muito ruim. Porque realmente, de fato ninguém quer morrer. Né? A gente não quer morrer, eu não quero morrer. Só que quando ele vai trabalhar essa questão da morte, a gente vê que a morte ela não é a última palavra que tem poder sobre as nossas vidas. A morte ela não é a última palavra que tem uma autoridade sobre as nossas vidas. A morte ela não é um adeus. Porque nós cremos em Cristo, nós cremos nessa verdade. Lá em Filipenses 1:21, vai dizer que a morte, para aqueles que creem em Cristo, ela é um lucro, ela é um ganho. Paulo ele almejava, de certa forma, ele falava de uma morte de uma forma não triste, mas de uma forma tão alegre, porque ele tinha aquela esperança e expectativa de se encontrar com Deus. Ele tinha esse anseio, ele tinha essa vontade de estar com Deus, de se encontrar com Deus, de se regozijar com Deus, e ele olhava para a morte como lucro. Ele fala, né, para mim a morte é lucro. Ou seja, algo que tem ganho. Ele não olhava a morte como algo, uma perca, mas como algo que trazia um benefício para ele. O benefício é de regozijar da eternidade com Deus para sempre. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, gente, realmente morrer não é bom. Não desejo isso para ninguém, nem para mim mesmo. Mas a gente tem que entender que há um propósito. Há um propósito. E, infelizmente, a morte é algo que está dentro da trajetória do ser humano. A gente não tem um controle sobre as nossas vidas, a gente não tem um controle sobre a situação. Igual hoje no campo, a gente estava comentando com o Marcos, ele falou da situação lá que aconteceu recentemente, daqueles penhascos, né, que caíram, matou algumas pessoas, né? Tipo, ninguém esperava aquilo, né? Infelizmente, pessoas chegaram a falecer com aquela tragédia. E pessoas estão sofrendo com isso, com perdas, com dores. Mas a gente vê que há uma promessa de Jesus. Há uma promessa de Jesus sobre aqueles que creem. A promessa de Jesus estava chegando na vida de Marta, de Maria e sobre Lázaro. Era uma promessa de esperança e de consolo. Ou seja, porque estava chegando ali aquele que é a ressurreição e a vida. Estava chegando ali o mestre, o dono, o criador do universo, aquele que nele há a vida eterna. Então, a gente vê que nos versículos aqui 25, no versículo 17 diz assim, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, isso era muito comum, gente. Quando alguém falecia, os judeus eles iam nas casas, fazia toda aquela questão de cerimônia, isso era muito comum, de eles ir lá para consolar a família, de trazer conforto para aquela família. Eles tinham essa empatia, né? Eles tinham essa generosidade, essa compaixão de ir até lá, nas casas das pessoas que perdiam o ente querido, e trazer consolo sobre a família. E os judeus fizeram isso. E Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele lhe concederá.
Marta vai até Jesus com uma declaração que trazia, de certa forma, uma decepção e ao mesmo tempo havia uma demonstração de fé. Decepção por quê? Porque se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E de fé por quê? Porque eu sei que se o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Então a gente vê que uma mulher de fé estava com uma fé fragilizada, mas que tinha sua convicção. Era uma mulher que estava decepcionada, mas que tinha uma esperança. Isso é tão interessante porque quando a gente passa por um momento de dificuldade, quando a gente passa por um momento de perca, a primeira coisa que vem se abalada é a nossa fé. A nossa fé ela é abalada de certa forma, ela é ali de certa forma se torna algo frágil, é algo que gera questionamento, e talvez a gente fique até nos questionando. E não é errado se questionar. Jó se questionou diante de Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que disso? Mas que a situação não venha sufocar a nossa fé. Que a situação não venha nos tirar a esperança de crer em Jesus. Que a situação não venha fazer com que a gente perca o foco de Cristo. Mas que a gente possa olhar para Jesus e entender que Ele é a nossa esperança. Que nós possamos entender que Ele é a ressurreição e a vida. Que Jesus Cristo ele tem todo esse poder. E Jesus ele faz algo miraculoso aqui. Nos próximos versículos vai dizer, né, que Jesus ele ressuscita Lázaro. Mas aqui a gente vê que ele traz esperança. Porque ele passa a afirmar que eu sou. Jesus fala nos textos de João, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. E ele chega aqui e ele fala, eu sou a ressurreição. Ou seja, eu não só simplesmente ressuscito o morto, mas eu sou a própria ressurreição. Eu não só dou vida, mas eu sou a própria vida. Que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E isso é uma palavra de esperança para nós. Porque mesmo que a gente passe dessa vida para outra, a gente vai viver. Porque Deus preparou uma eternidade para aqueles que creem em Jesus. E crer, como a gente costuma falar, ele não está falando aqui de você crer no sentido de acreditar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. Não. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, quem confia em mim, quem deposita a sua confiança em mim, quem entrega a sua vida a mim, quem passa a confiar de fato e entender que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, ainda que morra, viverá. E isso é uma palavra de esperança, gente, porque Jesus ele vai se encontrar com uma pessoa que estava morta e Ele vai ressuscitar. E nós estávamos mortos. Nós éramos pessoas mortas nos nossos delitos e pecados. Cristo, Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. Mas infelizmente o pecado quebrou essa aliança. O pecado gerou condenação e morte sobre a humanidade. Onde a humanidade não tem capacidade alguma de se aproximar de Deus. Onde a humanidade não tem capacidade alguma de ter um relacionamento com Deus, de amar a Deus, de viver a vontade de Deus, porque estão mortas em seus delitos e pecado. E uma pessoa que está morta, ela não consegue fazer nada. Andrea Vargas, ela dá um exemplo muito massa, de que ela diz que nós, seres humanos, aqueles que não creem em Cristo como seu Salvador, crer, como ele fala aqui, de confiar, não tem vida, é como se fosse um boneco de barro. Lá no Jardim do Éden, quando Deus cria o homem do pó da terra, o homem era só o barro. Até o sopro de Deus chegar sobre as narinas do ser humano, de Adão, e ele passar a ter vida. Quando Deus olha para a terra, lá em Gênesis, ele vê que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, era algo sem estrutura, era algo sem forma, era algo que estava praticamente morto, sem beleza. E Deus ele passa a dar vida para aquela terra que era sem forma e vazia. Ou seja, a palavra da sua boca começa a dar existência àquilo que estava morto. Começa a gerar vida naquilo que estava sem forma e vazia. E Deus ele dá o sopro de vida nas narinas de Adão, daqueles bonecos de barro.
E a partir dali, ele passa a ser um ser vivente. E Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, Jesus quer nos dar vida, vida com Deus. Jesus quer nos ressuscitar porque nós estamos mortos nos nossos pecados. Porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos impede de termos comunhão com Deus. É isso que o pecado faz. O pecado ele nos envergonha de Deus. Quando o Adão e Eva pecou, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus. Se esconder porque eles sentiram vergonha, eles viram que estavam nus. E Deus ali realizou o primeiro sacrifício, onde ele mata o cordeiro e passa a vestir a vergonha daquele casal, a nudez daquele casal com pele de cordeiro. O primeiro sacrifício, o primeiro plano de redenção na vida da humanidade acontece no Jardim do Éden, onde alguém teve que morrer para dar vida para aquele ser humano caído, pecador, sem esperança, que rejeita a Deus. E é isso que Deus fez com Jesus. Jesus veio, ele sofreu, ele passou por dificuldade, ele apanhou de certa forma, ele passou por açoite, ele passou ali, ele sofreu a ira de Deus sobre ele, ele passou por angústia ao ponto de soar sangue, né? E a gente vê que ele passou por aquilo em nosso lugar. Em nosso lugar. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se você está passando por alguma situação difícil. Eu não vou prometer que se você vir para Cristo, Deus vai mudar, vai transformar, né, essa dor em alegria. Mas uma coisa eu te digo, de que Ele se importa com essa dor. E de que Ele quer estar nessa dor com você. De que Ele se importa com você. De que Ele quer ser o seu alívio. De que Ele quer ser o seu refúgio, a sua fortaleza. Porque Ele te ama. Porque Ele se importa. Porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Precisamos crer nessa verdade. Precisamos confiar. Porque Ele veio para nos dar vida. Porque nós estávamos mortos. Romanos fala que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Cristo sabia quem nós éramos. Ele sabia daquilo que nós fazíamos. Mas Ele nos amou. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele morreu pela sua igreja. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E essa mensagem é uma mensagem de esperança. Eu sei que a dor é algo inevitável. A dor, o sofrimento é algo ruim de se passar. É uma situação difícil, drástica. É uma situação que às vezes foge do nosso controle. Mas Jesus se importa. E Ele quer passar por essa dor junto com você. Porque Ele quer trazer consolo. Que nós possamos fazer como Marta e Maria, que no momento da aflição, a gente possa recorrer à pessoa certa. Então a gente vê aqui algumas aplicações para as nossas vidas. De que apesar da dor, gente, toda dor é por enquanto. Há uma eternidade para nós. Há um lugar de descanso eterno para nós. Que é com Cristo, na eternidade. Eu não sei o que você tem passado, mas Ele se importa com você. Ele te ama e Ele quer trazer consolo e esperança para a sua alma. Que talvez está aflita. Talvez você tenha olhado para todos os lados e não tenha encontrado o verdadeiro descanso. Mas Ele fala que venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, porque meu fardo é suave, é leve. Jesus não é opressor. Jesus não coloca sobre nós um fardo ao qual a gente não possa carregar. Mas Ele está ali junto conosco, caminhando lado a lado, para nos ajudar. E de que Ele quer nos dar vida, e vida em abundância, vida eterna. Amém?